Bom dia. Meu nome é Sérgio Braga, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da PUC-Rio, trabalho também no estudo de energia e eu estou começando hoje uma série de vídeos relacionados com combustão, combustíveis, descarbonização, transição energética, né? E eu espero que seja aproveitado por todos, né? É, Eu vou começar compartilhando minha tela. Eu imagino que todos já estejam vendo. Como eu falei, eu faço parte do grupo de pesquisa do Estudo de Energia e hoje esse primeiro vídeo é um vídeo sobre combustão e energia, né? É um vídeo bem básico, direcionado a alunos do segundo grau, começo de universidade, né? Alunos na faixa aí dos 16, 18 anos, né? Bem focado para quem está no segundo grau, é bom para quem vai fazer vestibular, né? Então vamos lá. Né? Como eu falei, meu nome é Sérgio Leal Braga, eu sou professor há muito tempo e a minha área de atuação é exatamente essa área de energia, né? Por isso que eu faço parte hoje do grupo de pesquisa em energia. É, O título desse vídeo é Fundamentos, Aplicações e Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa, né? Como todo mundo sabe, o gás de efeito estufa está fazendo com que a temperatura do planeta aumente, que as geleiras estejam derretendo, é, e uma série de problemas estão acontecendo, né? Nem todo mundo acredita, mas eu acredito que a gente tenha que fazer alguma coisa, né? Muito bem. Dando sequência, aí vem a primeira pergunta, né? Por que estudar combustão, né? Combustão é uma coisa tão simples, precisa estudar? Precisa, né? Essa é uma combustão bastante simples, né? A gente está vendo um fogo, né? E para que isso aconteça, a gente precisa conhecer com mais detalhes a base desse fenômeno, né? Porque ele é a base para a produção de energia. Então, a gente tem diversas máquinas que operam transformando calor em trabalho, são conhecidas como máquinas térmicas. E para que a gente produza calor, existem algumas formas diferentes, né? Por exemplo, uma resistência elétrica, mas a combustão é a mais antiga, né? Desde que o homem descobriu o fogo lá atrás, então a combustão é a mais antiga dessas fontes, né? Muito bem. É, Onde que a gente usa isso? Basicamente, transporte, indústria e geração de eletricidade. Então, nós vamos passar um pouquinho por cada um desses pontos, né? E, conforme a gente já falou, quando a gente faz a combustão, a gente gera gases de efeito estufa e isso acaba tendo um grande impacto ambiental, né? Então, a gente precisa estudar a combustão, né? E o que é combustão, né? Combustão é uma reação química exotérmica. Reação química é quando a gente pega dois elementos ou mais, né, combina e forma novos elementos. No caso da combustão, a gente pega combustível e comburente, que eu vou falar mais detalhe na frente, e gera o que a gente chama de produtos da combustão e energia, normalmente na forma de calor, né? Então, é uma combustão exotérmica, algumas reações são endotérmicas, elas precisam de calor para acontecer, e a combustão ela gera calor quando acontece, né? E normalmente a gente precisa de combustível e oxigênio. Para a combustão de hidrocarbonetos, a gente usa o ar, que tem na sua composição 20 e poucos por cento de oxigênio, 70 e poucos por cento de nitrogênio, né? Então, o ar ele já vem com o oxigênio que a gente precisa para a combustão. Então, normalmente a gente usa o combustível e o oxigênio. Só que só isso não é suficiente, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? Quando a gente vai fazer churrasco, a gente pega etanol, álcool, e joga em cima do carvão e ele não pega fogo, né? Ali a gente tem o carvão,
que é um combustível sólido, a gente tem o etanol, que é um combustível líquido, e a gente tem o oxigênio ao redor. Então a gente tem, como eu falei, o combustível e o oxigênio, mas não tem fogo. Aí o que normalmente a gente faz? Pega um palito de fósforo, acende e joga dentro da churrasqueira, e aí faz-se o fogo, e esse fogo então acende o carvão e a gente pode fazer o churrasco. Muito bem. Então, o que está acontecendo, né? A gente tinha o combustível, no caso até tinham dois combustíveis, o etanol e o carvão, e tinha o oxigênio ao redor, né? E a gente precisou de um terceiro elemento, né? Que é o calor. Muita gente chama esse triângulo de triângulo do fogo, né? Para que a gente tenha uma combustão, a gente precisa desses três elementos. A gente precisa do combustível, que normalmente pode ser uma gasolina, um etanol, um carvão, né? Pode ser um gás. A gente vai falar também sobre isso mais à frente. A gente precisa do oxigênio que está por aí, mas a gente precisa do calor. Então, quando a gente fecha esse triângulo do fogo, o fogo acontece, né? Então, relembrando o que eu disse, né? Depois que acontece, libera energia, normalmente sob forma de calor, né? E para que que serve a combustão? Serve para muita coisa, né? É, Vamos falar um pouquinho, né, sobre o combustível, né? Eu citei vários exemplos que eu tinha falado, né? Madeira, então muita gente faz fogo usando madeira, né? O carvão, que pode ser um carvão mineral, né, que sai da terra, ou pode ser um carvão vegetal, que é a própria madeira que você não faz uma combustão completa, então sobra é um carvão. Aí tem derivados de petróleo, gasolina, diesel, tantos outros, né, óleo pesado. E tem os combustíveis renováveis, como o etanol, né? E por fim eu botei o GNV. Então aí a gente tem os dois primeiros são sólidos, os três seguintes são líquidos e o último que eu botei aí, gasoso, né? Então a gente pode ter combustível em qualquer uma dessas fases, né? Muito bem. Além do combustível, a gente precisa do comburente. Esse componente, na grande maioria das vezes, é o oxigênio, que está presente no ar, né? E a gente precisa de uma fonte de ignição. O que é essa fonte de ignição? É o palito de fósforo que eu joguei lá, já é um calor, né? Mas ela pode vir de diversos outros lugares. Pode vir de uma faísca. Então, quando a gente acende um fósforo, primeiro a gente produz a faísca, para depois ter o fogo, né? A gente pode ter uma centelha, como a gente vai ver nos motores de automóveis. Ou a gente pode ver o calor que pode vir, inclusive, de outra combustão, né? Então, se a gente tiver um fogo e a gente aproximar um combustível, o que a gente vai fazer é que esse combustível vai utilizar o calor do fogo e vai utilizar o oxigênio para, então, entrar em combustão. Muito bem. A gente já falou dos tipos de combustíveis sólidos, exemplo aí está o carvão. Carvão até hoje é muito utilizado na produção de energia mundo afora. No Brasil nem tanto, o Brasil é um país privilegiado. Então, para gerar eletricidade na China, no Japão, em diversos outros países, ainda se utiliza muito carvão, né? E normalmente carvão mineral, né? Então, esse carvão, a Rússia tem uma reserva muito grande de carvão, né? O Brasil não tem uma reserva muito grande de carvão, e o carvão no Brasil não é muito bom. Então, por isso, a gente não tem muitas usinas de carvão. A gente tem usinas de carvão, tanto no sul quanto no nordeste, temos usinas de carvão, mas quando a gente coloca isso na matriz energética nacional, a gente tem muito mais geração de eletricidade vindo de hidrelétricas, de eólica, de solar, de biomassa, né? Então, com isso, a gente tem uma matriz muito limpa. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais de 90% da sua geração elétrica vindo de fontes renováveis, né? E por que isso é muito importante? Na hora que a gente pega o carvão, que eu estou citando aqui como exemplo, o carvão é um dos, se não for o pior, é um dos piores combustíveis para geração de gases de efeito estufa. Ele tem muito carbono. E o carbono, quando se combina com o oxigênio, gera o gás de efeito estufa,
que é o CO2, né? Então, é, nós temos outros combustíveis sólidos, mas esse é apenas um primeiro exemplo, né? A gente tem os líquidos, e o maior exemplo que a gente sempre pensa é que combustível líquido, a gasolina que você bota no carro e sai andando, né? Mas tem muitos, né? Aqui no Brasil a gente tem o etanol, que também é bastante popular, a gente tem o diesel, que abastece ônibus, caminhões, picapes, e a gente tem é, o etanol, né? Vamos falar só de veículos, né? Gasolina, etanol e diesel como combustíveis líquidos. E por fim, os combustíveis gasosos, que a gente pode citar o gás de cozinha, né, que é o famoso GLP, que é o gás liquefeito do petróleo. Mas ele é gás. Ué, o que é um gás liquefeito? Né? As substâncias, quando submetidas a temperaturas, a diferentes temperaturas e diferentes pressões, elas mudam de fase. Né? Elas podem passar de líquido para vapor, de vapor para líquido, quando a gente trabalha com temperaturas e pressões. No caso do gás liquefeito, ele na pressão e temperatura ambiente, ele é um gás. Na hora que a gente coloca ele nesse botijão que apareceu aí e coloca uma pressão equivalente a umas 10 atmosferas mais ou menos, ele vira um líquido. Qual é a grande vantagem disso? A gente consegue transportar com muito mais facilidade e muito maior quantidade. A gente vai falar um pouquinho também sobre densidades energéticas daqui a pouco, né? E por fim, esses combustíveis eles podem ser fósseis ou renováveis. Todos os exemplos que eu tenho aqui nessa tela são combustíveis fósseis. Carvão, extraído do centro da Terra, a gasolina, que sai do petróleo extraído do centro da Terra, e o GLP, que também sai do petróleo, né? Então, o que está acontecendo? É bem simples, né? A gente olha essas três imagens e fala, poxa, saiu do petróleo, saiu da terra, saiu do petróleo. Aonde estava esse petróleo? Esse petróleo estava quieto, lá no centro da terra. E aí o homem foi lá, tirou, fez o combustível, fez um bom uso do combustível, né? Transportou produtos para se alimentar através de caminhões, vendeu grãos que vão de navio utilizando óleo pesado, cozinhou usando o botijão. Então, são usos muito nobres. Só que o carvão, né, tem muito carbono, a gasolina é um hidrocarboneto, ou seja, tem hidrogênio e carbono, né? E o GLP também é um hidrocarboneto. Então, todos esses são combustíveis que trazem na sua composição carbono. E esse carbono, quando se mistura com oxidante, né, com oxigênio, forma o CO2, que é um gás de efeito estufa. E aí a gente joga o CO2 na atmosfera. Aonde estava esse carbono? Estava no centro da Terra. Ele saiu do centro da Terra, veio para a atmosfera. E com isso a gente está aumentando a quantidade de carbono que tem na atmosfera terrestre. E esse carbono, ele retém o calor. É por isso que a gente chama de efeito estufa, né? O calor que chega do Sol não consegue mais sair como saía antigamente. Aí a Terra vai aquecendo, 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 fica cada vez mais quente, com isso as geleiras derretem e é um problema que a gente está cansado de saber, né? Uma boa solução para isso é utilizar o combustível não fóssil, né? Que a gente chama de biocombustíveis. Aí tem um exemplo interessante, né? Eu coloquei uma figurinha bastante conhecida, aonde a gente vê que o CO2 da atmosfera ele é capturado pelas plantas no processo que a gente conhece como fotossíntese, né? Então, a planta para crescer, ela precisa do sol e precisa de CO2 da atmosfera. Então, ela consome esse CO2. E aí, com isso, a gente tem o crescimento de florestas, de árvores e de cana, né? Ou milho, né? Então, a gente está vendo cana e milho que, no fundo, e está vendo também madeira, né? Então, a gente está vendo aqui nesse canto aqui, a gente está vendo três combustíveis três produtos que vêm da fotossíntese que podem virar combustíveis. A madeira já é um combustível natural, a cana a gente produz açúcar ou etanol, e o milho a gente também hoje
está usando bastante aqui no Brasil e no mundo inteiro para produzir mais etanol. Então, com isso, a gente tem uma produção de combustíveis a partir da fotossíntese que capturou CO2. Então, por isso que a gente chama de combustível renovável. O CO2 que foi capturado, ele vai para o combustível, qualquer um dos que eu citei, madeira ou etanol, e quando queima, ele joga o CO2 de volta para a atmosfera. Então, o carbono que eu estou jogando na atmosfera foi anteriormente capturado. Diferente do fóssil, que eu tiro do centro da Terra e jogo na atmosfera, aumentando a quantidade de carbono. Muito bem. Exemplos bastante comuns, eu já falei: madeira, carvão, lixo, né? É, Se esse carvão for um carvão vegetal, tudo isso que está aí é renovável. A madeira cresceu da fotossíntese, o carvão veio da queima da madeira, e o lixo, na hora que você utiliza o lixo como fonte de energia, você deixa de utilizar os combustíveis fósseis, né? Se esse carvão for um carvão fóssil, obviamente ele está jogando gases de efeito estufa na atmosfera. E exemplos de combustíveis líquidos: gasolina, fóssil; etanol, renovável; diesel, fóssil; óleo pesado, fóssil. Esse é o problema, a gente ainda tem muito mais combustíveis fósseis do que combustíveis renováveis. E os gasosos, eu cito aqui três, né? O gás natural, né, que é o composto basicamente por metano, que é o combustível com menor quantidade de carbono possível, ele tem um carbono só. O GLP, que é um pouco mais pesado, e gás de síntese. O que é gás de síntese? Gás de síntese é um gás que é produzido a partir, por exemplo, de uma reação química ou de uma queima de um lixo. Então, é um gás que normalmente também pode ser renovável, né? Muito bem. Como é que funciona a reação da combustão, né? Então, a reação da combustão, eu já antecipei quando eu falei do triângulo de fogo, é um hidrocarboneto, que é um combustível. O que é um hidrocarboneto? Como o próprio nome diz, hidro vem do hidrogênio, carboneto vem do carvão, né? Do carbono, perdão, carbono. Então, na hora que eu tenho, como eu falei, o metano é um carbono com quatro hidrogênios, é um CH4, né? À medida que a gente vai aumentando essa cadeia, botando dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, a gente vai ficando o que a gente chama de combustíveis mais pesados. A gente vai dos leves para os mais pesados. Quando a gente chega na faixa de 7, 8 carbonos, ele fica líquido e à medida que a gente vai aumentando, ele vai ficando mais pesado até chegar a um óleo grosso, né? Então aí tem um exemplo de combustão com hidrocarboneto qualquer. Eu pego o O2, cada átomo vermelhinho desse é um oxigênio, e transformo num CO2 e H2O. E por fim, como é uma reação exotérmica, aparece uma energia, calor, né, que é muito importante, que é essa energia que a gente está querendo usar para realizar trabalho, né? A unidade dessa energia é a mesma unidade de trabalho no sistema internacional, é o Joule, né? Muito bem. De acordo com o combustível, a gente pode liberar mais ou menos calor, né? E essa quantidade de calor, a gente dá o nome de poder calorífico, né? Então, se eu queimar 1 quilo de carvão, eu tenho uma determinada quantidade de calor. Se eu queimar 1 quilo de gasolina, eu tenho outra. Se eu queimar 1 quilo de etanol, eu tenho outra. E cada um tem uma capacidade de gerar esse calor. E a isso a gente dá o nome de poder calorífico, né? Eu botei uma observação que apareceu agora aí, chamada reação desbalanceada, né? Por que eu estou dizendo que essa reação está desbalanceada? Porque eu não sei quantos carbonos tem naquela pilha ali que eu botei de combustível, né? E do lado de cá só apareceu um carbono, né? Eu tenho ali duas moléculas de oxigênio, né? Do lado de cá, no CO2, aparecem as duas moléculas de oxigênio. E na água, como a gente está vendo lá em cima, tem dois hidrogênios e um oxigênio. Esse oxigênio veio da onde? Eu só tinha dois no O2 e tem dois no CO2. Então, né,
Na realidade, tem que aparecer mais do que um O2 do lado dos produtos iniciais, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? O que é uma reação balanceada, o que é uma reação desbalanceada, né? Então, está aqui um exemplo de uma relação balanceada. Eu tenho combustível, primeiro, né, que eu tinha falado, que é o CH4, é o famoso metano, um carbono com quatro hidrogênios. E eu peguei duas daquelas moléculas de oxigênio. E aqui, então, eu tenho duas vezes dois, eu tenho quatro moléculas de oxigênio, né? Na hora que eu combino isso, esse C do metano com o O do oxigênio vai fazer o CO2. Então, você está vendo que aqui eu tinha um C, aqui eu tenho um C. Então, em termos de carbono, tinha um do lado esquerdo e um do lado direito. Ok? Não apareceu nem desapareceu o carbono. Vamos ver agora o que aconteceu com o hidrogênio. Eu tinha quatro hidrogênios, né? Quando eu venho para o lado de cá, aqui não tem nenhum hidrogênio, e na água a gente tem H2O. Então tem dois hidrogênios aqui, ó. Então, como eu fiz duas moléculas de água, eu tenho 2 vezes 2, quatro hidrogênios. Opa! Então, um carbono, quatro hidrogênios, quatro hidrogênios. O que está faltando agora? Só ver se o oxigênio está balanceado. Aqui eu tinha duas moléculas de hidrogênio, de oxigênio, CO2, né? Então eu tinha quatro oxigênios. Aqui eu tenho quanto? Tenho dois aqui, e aqui eu tenho um oxigênio sozinho, mas também está multiplicado por dois. Então também tenho quatro. Então essa reação é uma reação balanceada. E, obviamente, para completar, né, o balanço térmico, aparece a energia que a gente tinha falado antes. Então, essa é uma reação balanceada. O mesmo número de átomos que estão do lado esquerdo estão do lado direito. Um carbono, quatro hidrogênios, quatro oxigênios dos dois lados. Muito bem. É, Na física, né, a gente, ou na termodinâmica, né, que é mais o que a gente está falando aqui, que é uma parte específica, a gente tem de conservar massa, tem de conservar átomos e tem de conservar energia, né? Então, estou dando um exemplo aí embaixo do etanol, né? A molécula do etanol, conforme a gente já falou, ela também tem carbono que foi capturado no processo da fotossíntese da atmosfera. Ela tem seis hidrogênios e um oxigênio. Então, essa é a molécula do etanol. Para fazer sua queima, eu preciso de três oxigênios, né? Três vezes O2. Então, eu preciso de seis moléculas de oxigênio. Como é que é o balanceamento disso? Está aqui, ó. Aqui eu tenho dois seis, aqui eu tenho dois seis. O, eu tenho um com 6 7. Aqui eu tenho 2 vezes 2 4, 3 vezes um 3, 4 mais 3 7. Está balanceado, né? E hidrogênio eu tenho 6. Se eu olhar para cá, eu tenho 3 vezes 2 6. Então, essa reação também é uma reação balanceada e também libera calor, né? É, Então, vamos falar agora um pouquinho sobre estequiometria, né? O que é estequiometria? A gente está falando de reação química, estequiometria é uma coisa muito importante nas reações, né? É um balanceamento, né? Quando eu estava falando reação balanceada, reação desbalanceada, quando a gente tem um balanceamento certinho, né? E que não sobra do lado direito nos produtos de combustão, quando não sobra combustível e quando não sobra oxigênio, quando eu tenho só produtos de combustão, essa reação é o que a gente chama de uma reação balanceada estequiométrica. Então, mais uma vez, aquele exemplo, né? CH4 mais 2O2 dá CO2 mais 2, né? 2H2O. Não sobrou O2 do lado direito, que é o oxidante, e não sobrou CH4, que é o combustível, né? Então, essa relação é dita estequiométrica. Eu vou mostrar relações não estequiométricas para a gente entender um pouquinho melhor, né? O lado direito
não tem mais combustível, não tem mais oxidante, tem o que a gente chama de produtos da combustão, que é o CO2 e água, né? Na nossa atmosfera, a gente tem água no estado vapor, né? Graças a Deus, que é o que a gente chama de umidade do ar, né? Quando tem muita umidade, a gente fica com dificuldade de, de, de evaporar o suor do nosso corpo. Então, quando a gente está num calor muito úmido, a gente fica suado, né? E quando a gente está num clima muito seco, a gente tem dificuldade de respirar. A gente precisa do vapor d'água para os nossos pulmões trabalharem bem, né? Então, esse vapor que sai da combustão, ele é benéfico, ele é bom para a gente, né? Já o CO2, ele não é um gás tóxico nem nocivo, né? CO2 tem na gaseificação de água, de refrigerantes, tem CO2. A gente bebe isso, então não tem nenhum problema para o ser humano. Só que, para o meio ambiente, ele faz aquela capa que dificulta a saída do calor, tá? Muito bem. É, Dando continuidade, né? O que que é uma combustão ideal? A gente pega uma mistura estequiométrica, que eu já falei, não sobra combustível, não sobra oxidante. E com isso, a gente queima todo o combustível. Então, a gente tem o máximo de liberação de calor, por isso a gente diz que é onde a gente tem a máxima eficiência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por que que quando a estequiométrica é máxima eficiência? Ainda vai uma explicação um pouquinho melhor mais à frente, né? Então, como é que se define eficiência nesses casos? Quando a gente faz a combustão, a gente quer o calor da combustão, né? Eu não quero o CO2, a água até eu quero, né? O CO2 eu até posso querer, né? Para botar no meu refrigerante, né? Mas normalmente o que a gente quer da combustão é o calor. Então, quando a gente faz o fogo no churrasco, a gente quer cozinhar a nossa comida, seja lá a nossa carne, ou seja lá os nossos vegetais, a gente quer cozinhá-los no calor da churrasqueira. Então, o que a gente quer normalmente é o calor, né? Os produtos de combustão têm que vir junto com o calor, porque se a gente não faz a combustão, não aparece o calor, né? Então, a gente precisa dos produtos da combustão para ter o calor. Então, como é que a gente define eficiência? A gente define eficiência em função do que a gente quer. Toda eficiência é em função do que a gente quer. A gente define eficiência o que eu quero por quanto eu pago, né? Se eu pago pouco, e tem o que eu quero, a gente chama de um bom custo-benefício, né? Eu estou pagando pouco por uma coisa que eu quero. Mas muitas das vezes a gente paga muito e tem pouco. Então, se a gente usa, por exemplo, combustível e não queima ele completamente, o que que vai acontecer? Só o combustível que queimou que vai me dar o calor. E eu paguei o que queimou e o que não queimou. Então, com isso, eu tenho uma eficiência pior. Então, quando sobra combustível, eu tenho uma eficiência pior, né? E a isso dá o nome de mistura rica, aonde sobra combustível. Em alguns casos, a gente tem o que a gente chama de mistura pobre. Eu vou falar mais em detalhe na frente, né? Mistura pobre é o contrário. Em vez de sobrar combustível, sobra oxidante, né? Então sobra O2 do lado dos produtos de combustão, sendo que ele não é um produto da combustão. Ele passou pela combustão, foi aquecido, e aí você aqueceu esse oxigênio, consequentemente, a temperatura final de todo mundo ficou um pouco menor. Por quê? Porque você aqueceu mais oxigênio do que você precisava. Se a gente está falando de ar, além do oxigênio, você vai aquecer mais nitrogênio do que você precisava. Então, com isso, as temperaturas são mais baixas, a quantidade de calor não. A quantidade de calor vem da massa queimada, né? Então vai depender de quanto você queimou, mas a temperatura final é diferente, né? Então, quando a gente coloca isso dentro do motor de combustão interna, por exemplo, quanto maiores as temperaturas, maiores serão as pressões atingidas dentro do motor e a pressão que realiza trabalho empurrando o pistão para baixo, tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas eu já falei que esse é o primeiro vídeo de uma série e eu vou falar sobre motores num outro vídeo. Então hoje eu vou deixar vocês um pouco curiosos, né? Bem, uma mistura rica tem excesso de combustível, como eu já falei, e aí está um exemplo, né? A gente viu que em reações passadas que um metano precisava de dois oxigênios, né? Aqui eu estou botando três, né? Estou botando três moléculas de O2. E aí o que que vai acontecer?
eu vou formar essa reação aqui. Eu tinha dois carbonos, estou com dois carbonos, né? Eu tinha quatro hidrogênios e não, tinha oito hidrogênios, né? Dois vezes quatro, eu tinha oito hidrogênios, eu tenho oito hidrogênios. E eu tinha seis oxigênios, eu estou com dois aqui e quatro aqui, seis. Ou seja, essa minha reação, ela está balanceada. Só que ao invés de sair um CO2 do lado de cá, sai o CO. O que é o CO? O CO é o monóxido de carbono, o CO2 é o dióxido de carbono, né? Aí fala, poxa, então essa reação está ótima. Não, não está ótima, porque o CO, ele ainda aceita mais um oxigênio e libera um pouco mais de calor, ou seja, ele ainda é um combustível. Então eu estou tendo uma reação onde eu não liberei todo o calor que era possível liberar. Então, obviamente, a minha eficiência caiu. Eu não liberei tanto calor quanto eu poderia. Como é que eu poderia fazer isso? Eu teria de colocar mais uma molécula de oxigênio, aí ficariam seis, e aí então eu teria dois CO2. E aí, consequentemente, eu teria mais calor do que eu estou tendo aqui, uma vez que eu não queimei todo o meu combustível. Muito bem. Por fim, o monóxido de carbono, ele é um gás altamente tóxico, e ele é invisível. Então, às vezes, você respira e não está sabendo que você está respirando esse negócio, né? E ele mata, né? Então, diferente do CO2 que eu falei que a gente bota para gaseificar refrigerante, o CO é um gás tóxico que a gente tem que evitar. Então, a combustão completa é muito desejável, né? Um outro exemplo é a gente colocar agora, olha, botei pouquíssimo oxigênio, né? Para um metano, eu precisaria de duas moléculas, né? Eu botei uma só. E aí o que que vai acontecer? O carbono ele vai sair sob forma de carvão, uma partícula sólida, né? Então isso aqui é um carbono sólido. E o H2 com o O forma H2O, tá? Obviamente, o calor liberado é muito menor, eu não completei a reação, esse carbono ainda queima, né? É, e essa fuligem é o que a gente chama de fumaça negra, fumaça preta, material particulado, faz muito mal também para o organismo. Normalmente são partículas nanométricas que a gente inala e ela acaba ficando agarrada nos nossos pulmões, nos alvéolos, e acaba trazendo um problema muito sério para a respiração, né? Então, vocês estão vendo que mistura rica é uma coisa que pode trazer consequências à saúde e ao meio ambiente muito sérias, né? Por outro lado, a mistura pobre, está aqui o exemplo, eu botei agora uma molécula a mais de oxigênio, a mistura pobre, ela vai formar o mesmo CO2, o mesmo H2O, mas olha o que acontece, sobra um oxidante. Esse oxidante ele pode ser utilizado depois, numa outra reação, e continuar lá o processo de oxidação. Só que ele foi aquecido, né? E com isso a temperatura total do sistema ficou um pouco menor. Consequentemente, as eficiências vão ser menores. Tá bom? Menor temperatura, menor eficiência. Muito bem. Então, o que é poder calorífico? Eu já falei lá atrás, vou falar de novo. Poder calorífico é a quantidade de energia que está contida no combustível depois que você queima ele, né? Então, ele pode ser expresso por unidade de massa, que é o mais comum, que é megajoules por quilo, ou em unidades de volume, que é o megajoules por litro, né? O mais utilizado é o megajoule por quilo. Então a gente fala assim, quanto, quanto de energia um quilo de gasolina pode produzir? Quanto de energia um quilo de etanol pode produzir? Né? Então é isso que é a definição do poder calorífico. Ele normalmente pode ser definido como poder calorífico superior, aqui está errado, perdão, aqui é o PCS, está invertido, tá? Me desculpe, eu vou corrigir, né? O poder calorífico inferior, ele tem a água que sai como vapor, tá? Então, só o que está errado é o superior em cima e o inferior embaixo, né? O poder calorífico inferior,
a água sai como vapor e o poder calorífico superior, a água sai como líquido, né? Qual é a diferença entre eles? Que na hora que essa água vapor, ela condensa, vira líquido, ela libera um calor latente. Então, com isso, aumenta o calor liberado, tá? Então, a gente normalmente utiliza o poder calorífico inferior com a água vapor, porque ele é o que acontece na prática. Na hora que a gente faz uma combustão, a água que sai da churrasqueira, a água que sai pelo escapamento do carro, não sai líquida, ela sai como vapor, então a gente não aproveita esse calor latente de vaporização no processo, na grande maioria das vezes. Então, normalmente utiliza-se o PCI, né, como foi o que eu acabei de falar. E aqui tem algumas propriedades interessantes, né? Algum poder calorífico de diversos combustíveis, é onde a gente vê um destaque muito grande para o hidrogênio, né? Então, o hidrogênio, ele é o combustível com maior poder calorífico entre todos os combustíveis que a gente conhece. Ele tem 120 megajoules por quilo, enquanto uma gasolina tem na faixa de 40 e pouco, né? A nossa gasolina tem menos ainda, porque a nossa gasolina ela tem etanol junto. Se vocês olharem, o etanol tem 27, 26,9. Então, na hora que eu misturo gasolina com etanol, o poder calorífico da mistura é ponderado, né? Se tem 70% de gasolina e 30% de etanol, eu vou fazer uma média ponderada desse poder calorífico que vai ficar entre os dois, né? Então a gente está vendo o seguinte, caramba, o hidrogênio é muito bom, ele tem 120, né? O hidrogênio é um cara muito legal. E ainda tem outra grande vantagem. O hidrogênio, a molécula de hidrogênio é H2, né? Cadê o carbono? Não tem. Então, o hidrogênio, na hora que reage quimicamente com o oxigênio, ele gera única e exclusivamente H2O. Então, não gera gás de efeito estufa. Caramba, vamos usar hidrogênio como combustível, né? Então, o mundo está caminhando hoje, tem uma série de estudos, eu estou fazendo estudos para utilizar hidrogênio em diversas aplicações, né? Eu tô envolvido num projeto que está substituindo parcialmente diesel por hidrogênio em transporte público, um outro que está substituindo é, hidrogênio, carvão por hidrogênio, né, em usina, e hoje em dia a gente já tem os veículos que andam puramente a hidrogênio, utilizando o que a gente chama célula de combustível, né? Então, é uma maravilha. Só que tem um problema sério. É que na hora que a gente vai ver por litro, né, o hidrogênio ele é muito difícil de você comprimi-lo, né? Então, para você ter 1 quilo de hidrogênio, você precisa de um espaço muito maior do que para você ter 1 quilo de diesel, 1 quilo de gasolina. Então, o poder calorífico dele é alto por unidade de massa, mas o que a gente chama de densidade gravimétrica é grande, mas a densidade volumétrica é pequena, né? Então é um problema. Eu vou falar sobre isso, vai ter uma aula só sobre hidrogênio dentro das que eu estou planejando, né? E voltando mais uma vez, né? é, o- isso que está aqui é o que a gente acabou de falar. O hidrogênio está lá em cima com 120, a gasolina está perto de 50 e o etanol está lá embaixo, né? Então, um exemplo bem claro de que, em termos de energia por unidade de massa, o hidrogênio é praticamente 4 vezes o etanol, né? Então, se você carrega 1 quilo de hidrogênio, você vai carregar 4 vezes mais energia do que 1 quilo de etanol. Só que aonde você bota 1 quilo de etanol, você não bota 1 quilo de hidrogênio. Você bota muito menos hidrogênio, o que é um problema. E por fim, emissão relativa, né? Então, esse aqui é um índice de emissão. Como eu falei, o combustível que mais emite é o carvão, então ele foi adotado como referência, que aparece como 100%. Na hora que eu passo, na hora que eu tenho a mesma quantidade de energia produzida por gasolina, vocês estão vendo que meu índice de emissões cai bastante. Quando eu vou para o gás natural, que só tem um carbono, né, por molécula, a gente já cai para perto de 50% das emissões de gases de efeito estufa, CO2,
E quando a gente vai para o etanol, a gente vai muito menos. Se bem que esse etanol daqui, se ele foi produzido a partir da fotossíntese, a gente pode, inclusive, ter gente que zera esse valor. Fala, na hora que eu queimo o etanol, eu emito o CO2. Mas para fazer novamente o etanol, eu capturo. Para fazer novamente a gasolina, eu tiro mais petróleo do centro da Terra, então eu não consigo renovar isso. Muito bem. Onde usamos, né? O mais comum, motor de combustão interna, né? Então, o motor de combustão interna, conforme a gente está vendo, ele admite ar mais combustível, por diferentes maneiras. Eu também vou fazer um vídeo sobre sistemas de injeção, onde a gente vai tocar nesse assunto. Os veículos antigos usavam carburador, que misturava a gasolina com o oxidante, do lado de fora entravam os dois misturados. Os veículos modernos hoje têm injeção direta de combustível. Aí entra o ar por um caminho e entra o combustível por outro, mas se misturam lá dentro e têm o mesmo propósito final, né? Então, os motores de combustão interna utilizam combustível comburente, gera o calor, esse calor gera pressão, a pressão empurra o pistão para baixo e o motor funciona conforme a gente está vendo aí, né? Usinas termoelétricas, né? Usina termoelétrica pode utilizar diferentes combustíveis, assim como os veículos, as usinas termoelétricas também pode ser movida por combustível sólido, usina a carvão, que eu já comentei que é utilizado muito fora do Brasil, um pouco no Brasil, né? Pode utilizar combustíveis líquidos, como óleo pesado, o diesel, pode utilizar combustíveis mais nobres, menos poluentes, que é o caso desse exemplo, que é um gerador a gás natural, né? Então, esse gerador a gás natural é um motor de combustão interna, né? Que gera eletricidade, isso aqui é um gerador, e essa eletricidade, então, vai para a rede para distribuir e chega na nossa casa para acender nossas lâmpadas, né? Isso aqui é um sistema bem mais complexo, aonde a gente tem uma cogeração, então aqui eu estou gerando um frio utilizando o escapamento. Por que isso? Na hora que eu jogo o escapamento para a atmosfera, eu estou jogando energia fora. Esse gás está quente. Eu falo, se eu utilizar esse gás para fazer outra coisa, aí aqui a gente tem o que a gente chama de de absorção, que nada mais é do que um condicionador que pega o calor e transforma em água gelada. E essa água gelada pode ir para o ar-condicionado. E aí o que acontece? Eu não preciso ligar o ar-condicionado na tomada, eu estou usando um rejeito, que é um rejeito que ia para a atmosfera, né? Então, e posso também gerar água quente, que é o que eu estou fazendo aqui embaixo, e isso eu posso usar essa água quente para tomar banho, para lavar roupa, ou seja, na hora que eu faço múltiplos usos desse motor, ele está gerando eletricidade através de gerador, ele está gerando frio através de absorção, ele está gerando calor através do trocador de calor. Eu estou otimizando, estou minimizando a quantidade de combustível para gerar mais produtos e, com isso, eu utilizo menos combustível, emito menos. A gente vai falar um pouquinho mais disso também, um pouco mais à frente. E fornos industriais, né? Não precisa ser só forno industrial, até uma forno da padaria também utiliza gás, né? Então, um forno industrial a gente pode fazer aço, a gente pode fazer peças, a gente pode fazer muita coisa nos fornos industriais utilizando combustão, né? Muito bem. Quando a gente está fazendo oxidação de hidrocarbonetos, repara que eu agora estou frisando hidrocarbonetos, então tem hidrogênio e carbono. Se eu fizer a combustão só do hidrogênio, não tem CO2, né? Mas no hidrocarboneto, que ainda é a grande parte da matriz do mundo, né? Como eu falei, o Brasil é privilegiado, mas se a gente vai para o mundo, a quantidade de processos que utilizam combustíveis fósseis é muito maior que o nosso. Então, países frios, muitos deles utilizam gás natural, por exemplo, para aquecimento, né? A gente não precisa disso em praticamente quase nenhum lugar do país, né? Então, com isso, a gente tem a formação do CO2 e, como a gente já falou também, os gases de efeito estufa. Emissão de CO2 é sinônimo de gás de efeito estufa, GEE.
né? E com isso a gente tem o famoso aquecimento global, né? Então, como é que a gente pode reduzir essas emissões? A gente já falou ao longo desse vídeo praticamente todos os processos, né? O primeiro é a maior eficiência. O exemplo que eu dei do gerador, se você tem cogeração, trigeração, ou seja, se você utiliza aquele combustível para gerar um, dois ou três produtos, ele está sendo muito mais utilizado do que se, obviamente, ele for utilizado para um produto só. Então, aumentar a eficiência dos processos me leva à utilização de menos combustível e, consequentemente, menos emissões, né? O outro caminho é utilizar biocombustíveis, que a gente também já falou, que são os renováveis, né? Então, na hora que eu renovo é, através da planta da cana, do milho e etc., eu não estou pegando carbono do centro da Terra. Então, com isso, pode ser até que eu não reduza as emissões, né? Mas eu capturo o CO2 que foi emitido para fazer a nova leva, coisa que não acontece nos combustíveis fósseis, né? Uma maneira bastante comum para isso é biomassa, né? Que gera, ou queimando a biomassa, então, eu posso pegar o bagaço da cana e queimar numa térmica dentro de uma usina do setor sucroalcooleiro. Posso pegar o etanol, né? E posso pegar outros, né? É o exemplo do lixo também, né? Que são outros renováveis. Hidrogênio verde, que eu já falei. O hidrogênio verde, conforme eu disse, ele é muito difícil de ser contido. Então, um caminho que tem é faz o hidrogênio e usa esse hidrogênio para fazer combustíveis sintéticos. Como é que eu faço isso? Eu vou falar isso lá na frente, no vídeo sobre hidrogênio. Mas a gente também captura o CO2 e gera o hidrogênio a partir de uma eletrólise da água, e aí com C do CO2 e o H da eletrólise, a gente faz os hidrocarbonetos, C e H, e com isso a gente tem os combustíveis sintéticos. O SAF é Sustainable Aviation Fuel, é o combustível sustentável de aviação que já está em produção, já tem em alguns lugares, e a tendência é que venha cada vez mais, né? Muito bem. É, Por fim, para encerrar, né, a gente sabe que combustível é essencial e que energia é essencial, né? A gente não consegue viver sem energia. Se você pensar hoje o homem vivendo sem energia, você vai ver que é impossível. Antigamente, o homem andava a pé, andava de animal, né? Hoje em dia, o homem anda de trem, de avião, de navio, de ônibus, de bicicleta elétrica. Tudo isso requer ou combustível ou eletricidade. E normalmente a eletricidade vem do combustível. Então é muito difícil a gente viver sem energia, né? Praticamente impossível, né? E a mensagem final que eu quero deixar é que o combustível ele vai continuar sendo utilizado por muito tempo, mas a gente precisa desenvolver conhecimento para que a gente utilize cada vez menos os combustíveis fósseis, através da sua substituição ou através da eficientização dos processos, ou que a gente passe a utilizar cada vez mais os combustíveis renováveis, incluindo aí lixo, biomassa e tantas outras coisas. Então, para isso a gente tem que estudar. Então, o conhecimento para isso é fundamental, né? Eu apresento aqui as minhas referências. Então, tem várias, muita coisa é de cunho próprio, foi eu que fiz, né? Mas tem aí as referências que a gente utilizou e um brinquedinho aí, ó, o que que eu posso fazer? Vamos fazer uma brincadeira aí. Faz um balanceamento da combustão do propano, né? O propano é um gás também, né? Que tá presente no, quando a gente faz destilação do petróleo, aparece propano. O propano também tá contido no GLP, né? E aí, como é que eu faço a combustão disso? Você vê, tem três carbonos. Então, se eu tenho três carbonos, para fazer o CO2, eu tenho que ter seis oxigênios, né? E eu tenho oito hidrogênios. Se eu tenho oito hidrogênios para fazer água, eu vou precisar, né? Por aí vai. Então, fica como dever de casa, né? E depois é o seguinte: como é que eu comparo as emissões entre gasolina e etanol? Tem duas bases de comparação que eu quero que vocês pensem, né? Uma, vocês viram a molécula do etanol, né?
A molécula da gasolina, a gente pode usar uma molécula típica, né, que é o octano, que são 8 carbonos, né? A gente vê quanto um emite, quanto o outro emite em termos de CO2. Se a gente tem os poderes caloríficos para gerar uma determinada quantidade de calor, quantos quilos eu vou ter de etanol, quantos quilos eu vou ter de gasolina, né? Então, com isso, fala assim, aí a gente vai ver quanto que eu vou emitir de CO2 nos dois processos. Mas o etanol é renovável. Aí a gente tem que pensar, eu computo isso ou não computo? Então, está tudo dentro dessa pergunta, né? E depois discutir mistura rica ou pobre, qual é a mais poluente? Está tudo aí dentro do nosso vídeo, vocês vão encontrar as respostas disso, né? Por fim, conforme eu disse, esse é o primeiro dos vídeos que eu estou fazendo para uma série, né? Os próximos temas, eu vou falar sobre motores de ignição por centelha, que são os motores que normalmente são utilizados nos veículos que a gente chama de veículos leves, né? Que são as motocicletas, os automóveis de passeio, né? Que ficam, né? Aqui no Brasil, principalmente, os veículos leves, né? Que não são pesados. Os veículos pesados são os que usam óleo diesel, né? Que são os motores de ignição por compressão. Aí estão ônibus, caminhões, navios, trens, né? É, Avião não. Avião até pode utilizar a ignição por centelha, a ignição por compressão, mas hoje em dia a grande maioria são turbinas, que é um processo completamente diferente dos motores dos motores de combustão interna, né? Depois eu vou falar motores 2 e 4 tempos, né? O exemplinho que eu dei hoje é um motor 4 tempos. Então, o motor 2 tempos, ele hoje não é muito utilizado, a grande maioria é motor de 4 tempos, mas ele também tem sua aplicação e bastante eficiente. E depois, para finalizar, eu vou falar sobre sistemas de injeção, injeção direta, carburador, o que a gente chama de PFI, são diversos sistemas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. E para finalizar essa série, que é a primeira série que eu estou fazendo, eu vou falar sobre hidrogênio. Eu tenho trabalhado muito com hidrogênio, então falarei para vocês, né, sobre hidrogênio, né? E aí, se vocês gostaram do que vocês viram, divulguem, né, para que a gente tenha mais visualizações e para empolgar aqui para a gente fazer os próximos, os próximos vídeos. Tá bom? Esse vídeo vai ficar para vocês consultarem no YouTube. Meus agradecimentos, para finalizar, eu agradeço muito ao CNPq, né? E agradeço demais a FAPERJ, que são os dois órgãos de fomento, né? O CNPq é nacional e a FAPERJ é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, é um órgão estadual e tem me apoiado ambos por muitos anos, né? Eu sou professor há muitos anos e tenho diversos projetos financiados. Então, em agradecimento ao CNPq e principalmente à FAPERJ, eu estou fazendo essa série de vídeos para devolver à população um pouco do que essas instituições têm feito por mim. Muito obrigado, meu e-mail está aí. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato. Até os próximos vídeos, devem acontecer dentro de poucas semanas.